Boa tarde, Maringá. O Fato fala ao vivo aqui da Praça das Pernambucanas, da Praça Napoleão Moreira da Silva. Hoje nós estamos aqui para falar de um personagem muito importante para a história da cidade. Ele chegou em Maringá no final dos anos 40 e, para sobreviver, vendia galinhas e vendia ovos nas ruas, até que fez fortuna e conseguiu abrir uma cerealista de café e de grãos. E era muito popular, era muito conhecido, gostava de frequentar bares e também de tocar uma viola, gostava muito de música e ficou tão popular até mesmo que conseguiu se eleger prefeito da cidade de Maringá. Ele foi o segundo prefeito de Maringá. Nós estamos falando de Américo Dias Ferraz. Todas essas informações que nós temos são informações que conseguimos na internet, mas também com os pioneiros da cidade. Um deles é meu pai, que chegou em Maringá em 1951 e trabalhou aqui atrás, como você pode ver, onde hoje existe esse pequeno shopping, e era as lojas Hermes Macedo, que hoje não existe mais. Américo Dias Ferraz ficou conhecido pelo seu temperamento forte. Ele gostava de andar armado e naquele tempo era natural, as pessoas andavam muito armadas, e o seu temperamento forte fez com que muitas vezes ele cometesse algumas coisas que não são muito naturais dos nossos tempos e por isso são um pouco incompreensíveis. Tinha muita dificuldade de relacionamento com a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, e nessa praça, por exemplo, existia um bosque que era o Bosque das Essências, e um belo dia, conta o meu pai, que se levantou e veio para o trabalho e não existia mais o Bosque das Essências. Aquela briga com a Companhia Melhoramento, com membros da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, acabou com que ele decidisse de derrubar esse bosque que existia aqui. A praça hoje que leva esse nome de Napoleão Moreira da Silva, que foi um vereador da cidade. Mas agora, para mudar até um pouco essa imagem, falar também de alguns feitos positivos que Américo Dias Ferraz fez para a cidade, para contar todas essas histórias que são histórias que são resgatadas através de pesquisa, através de conversas com pioneiros e documentos. Nós vamos conversar com nossos dois amigos aqui, que eu vou pedir para a Ligiane chegar aqui: Dirceu Herreiro, jornalista que já está há muito tempo em Maringá, e Donizete Oliveira. Eles são os autores desse livro aqui, A Saga do Caboclo Violeiro. Esse livro que eventualmente será apresentado no próximo dia 23 no Teatro Calil Haddad. Eu vou conversar primeiro aqui com o Dirceu Herreiro. Dirceu, sabemos que está programada essa apresentação aí, mas a gente já tem que partir falando de atualidade, não é mesmo? Pode até ser que não aconteça. Eu estava trocando uma ideia agora com o Donizete e diante do aumento dos casos de coronavírus no Brasil e do risco, né, para as pessoas, em primeira mão nós estamos pensando seriamente em adiar. Mas isso não faz com que a gente, apresente esse livro. Vamos apresentar ele já em primeira mão, porque se eventualmente não for possível, o maringaense já fica sabendo um pouco dessa história, desse livro que vai ser distribuído gratuitamente, porque ele é financiado pela Lei Rouanet, é isso mesmo? Quantos exemplares vocês produziram? Isso, nós colocamos o livro na Lei de Incentivo do Governo Federal, e através dessa lei de incentivo nós conseguimos 2 patrocínios da Nippon Flex e da Coppercard, e com o apoio do Instituto Cultural Engá, nós conseguimos viabilizar a obra. Opa, o livro está querendo engolir. Conseguimos viabilizar a obra e fizemos 500 exemplares que serão distribuídos gratuitamente, porque é um pressuposto da lei, né? Certo. Então tá, vamos começar conversando aqui como é que veio essa ideia, Donizete, de produzir esse livro aí, e por que desse projeto? Bom, a ideia, basicamente, ela surgiu assim de uma maneira simples, né? Estava conversando com o Dirceu uma vez, num evento, aí ele me deu uma carona para ir embora, e aí eu não sei qual o motivo que nós começamos a falar do Américo Dias Ferraz, né, segundo prefeito de Maringá. Aí eu disse que era um personagem interessante, e ele também colocou algumas falas a respeito daquele período, né, da Maringá, das décadas de 50. E a partir dali a gente começou a conversar, depois paramos
não falamos mais sobre o assunto. Aí um dia o Dirceu me ligou, falou assim, ó, você tá interessado em fazer o livro, né? Como é que é, vamos fazer, né? Começamos aí, a partir daquilo a ideia só foi crescendo, tomando corpo e chegou na produção do livro propriamente dito. E você me dizia há poucos momentos que esse livro começou exatamente ali do outro lado da rua. Mostra lá, Ligiane, por favor, lá naquela porta que se vê lá ao fundo. Conta um pouco pra gente, ali era uma barbearia. Ali era o Salão Líder, né? Aqui em frente à praça ainda não tinha esse nome, que hoje é Napoleão Moreira da Silva. Naquele tempo era chamado Praça da Rodoviária ou Praça dos Eucaliptos. E ali funcionava o Salão Líder, que trabalhava o barbeiro João Narciso, que no dia do episódio, né, houve, na verdade, o prefeito Américo, ele era cliente desse salão. E houve uma situação, né, do matador, o Aníbal Goulart, que era um pistoleiro em Maringá, uma personalidade famosa, né? Ele tinha um matadouro, na época ainda do primeiro prefeito, do Inocente. Aí ele na campanha foi contra o Américo, né, eram adversários políticos, houve um entreveiro, tudo mais naquela campanha, e o Américo, né, andou fomentando, caso ganhasse, ele ia caçar a licença desse matadouro. E ele o fez, ele foi eleito, né, o matadouro foi destituído, tirou-se da mão do Aníbal Goulart, e em respostas o Aníbal Goulart prometeu dar uma surra no prefeito, né? E nesse dia ele estava cortando cabelo aqui no Salão Líder, exatamente aqui nessa praça ali do lado. E o Aníbal Goulart apareceu com o seu jagunço mor, que era o Santo Ribeiro, o Santão. E o Santão adentrou a barbearia, né? Há várias versões, a gente comenta isso no livro, não dá para saber exato, né, o que aconteceu, mas as testemunhas, um fala uma coisa, né, o outro fala outra. E a gente procurou ouvir vários pontos de vista, vários personagens da época. É uma verdade que ficou aí aberta, né? Mas de fato é que houve o entreveiro, houve a briga, o Santão entrou armado e o Américo tentou se defender, né? E houve uma surra realmente, ele golpeou ele de guaiaca, né? O pessoal trazia amarrado na cinta, né, para carregar dinheiro, as coisas, e houve esse entreveiro aqui. Aí daqui o Aníbal Goulart fugiu, né? Aí depois o Dirceu passa na versão que eu conheço, sei que houve uma reação popular, mas esse é uma parte, é um episódio, não vamos contar tudo, né? Porque senão também não é nem legal, né, Dirceu? É bastante conhecido isso em Maringá, né? É um fato bastante conhecido. Agora, a gente procurou trabalhar no livro ângulos diferentes. Por exemplo, o Dirceu fez uma pesquisa na Biblioteca Nacional, me passou dados, né, de jornais antigos, que, por exemplo, o Diário do Paraná, na época, que era um jornal do grupo dos associados do Assis Chateaubriand, era de Curitiba. E ele deu uma cobertura bem ampla a esse episódio. Então não foi um episódio assim, só a briga na barbearia. Maringá entrou em estado de sítio quase. Eles apreenderam aqui 120 armas, precisou vir reforço de Apucarana, a população ficou revoltada. Então houve assim, uma espécie de conflito grande aqui em Maringá, realmente por causa disso. Era Maringá, uma Maringá de outros tempos, né? Vamos voltar aqui pro Dirceu. Dirceu, qual foi o capítulo que você mais gostou de contribuir, de escrever? Eu não sei como foi que vocês se organizaram, né, para trabalhar, mas por favor, dê sua impressão. Eu sou apaixonado pela história do Américo desde 2000. Em 2000 nós estávamos levantando a história da associação comercial e entrevistamos os nossos ex-presidentes, inclusive o primeiro presidente da ASSIM, que é xará do Américo, né? E que tomou posse em 1953. Então ele conhecia bem o Américo. E então todos os presidentes falavam do Américo, falavam de toda a vida dele. Então eu não sei assim se houve um trecho, porque como eu sou apaixonado por essa história há muito tempo, então eu gostei por toda de tudo. Toda ela. Eu gosto... Eu vou deixar você atender. Não, eu gosto, em especial, eu sei que a família dele, primeira família dele não gosta muito, mas eu gosto desse lado romântico dele, ele se casou novamente,
Eu gosto, mesmo esse lado temperamental dele, né? Eu vi você fazendo a abertura ali, dizendo que ele andava armado. Apesar de andar armado, ele não existe nenhum episódio de violência dele contra outras pessoas. O primeiro episódio realmente que a gente tem registrado é esse do assassinato. E o assassinato... E o Donizete me dizia aqui que naquele tempo todo mundo andava, né? Sim, Maringá era um faroeste, né? Tem o pessoal antigo, quem vê a cidade hoje não imagina, mas nos anos 50 Maringá era um faroeste. E aí eu falei do assassinato, não falei mais nada, mas ele assassinou o diretor de uma fábrica francesa, né? Da Cinca, mas no meio de uma discussão, né? E como todo mundo andava armado, era mais fácil alguém usar a violência, né? Usar uma arma naquela época, né? A linguagem literária que vocês usaram aqui, ela é mais para documentário ou a gente acaba entrando aí numa coisa que a gente começa, a história dele é quase que um romance, daria um filme, né? Com certeza daria um filme. Aliás, eu até acredito que alguém, os produtores aí de filmes, é uma história maravilhosa e tem todos as características de um bom filme, viu? E sobre a linguagem do livro, eu acho que o Donizete poderia comentar, porque foi dele essa ideia de utilizar um escritor famoso, né, um livro famoso, para fazer alguns contrapontos ali no livro. Hoje de manhã eu conversava com o Verdelírio Barbosa e até falamos, olha, nós vamos fazer a entrevista lá na Praça Napoleão Moreira da Silva, né? Porque ali tem também a questão do salão da antiga General Câmara, que hoje, né, Basílio Saltchuk. E ele falou, mas vocês deveriam fazer lá na Raposo Tavares, porque uma das coisas mais belas que ele fez e não existe mais é a Fontana. Vamos falar um pouco disso aí, sobre tudo aquilo que vocês descobriram e contaram. E da linguagem também, né, que a gente estava falando com o Dirceu. A linguagem eu me inspirei, assim, no começo, né, eu comentei com o Dirceu, a gente deveria adotar, assim, eu gosto muito do jornalismo literário, né, aliás é meu ofício de trabalho, né, eu não trabalho com notícias, gosto de trabalhar com histórias, né, contar histórias, e aí eu falei do Guimarães Rosa, né, Grande Sertão Veredas, que é um livro que retrata as coisas, né, do sertão, né. E aí falando do Guimarães, que é mineiro também, né? Nasceu em Cordisburgo, Américo Mineiro, né? Nasceu em Guiricema. Aí falei, vamos fazer um contraponto, né? Puxar algum detalhe do livro e dar seguimento à história do Américo. E foi o que a gente fez, né? Depois eu ia escrevendo, o Dirceu ia olhando, né? Dando sugestões na redação. E foi mais ou menos assim, uma linguagem que falasse, né, do sertão, né, e nada melhor que isso, que é o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa como inspiração. Quanto à linguagem seria essa questão aí. E quanto à questão ali da praça... as fontes, né, as fontes luminosas, elas foram assim o ápice, né, da administração do Américo. Não na questão talvez assim de ser uma obra, digamos assim, uma obra que despendiu muito dinheiro, que a prefeitura investiu muito para fazer aquilo, mas elas atraíam a atenção da população. Então, naquele tempo, as fontes luminosas atraíam gente da zona rural, por exemplo, para vir para cá, para ver. Um dos entrevistados do livro, que é o Wilson Matos, lá, o professor do Sesumar, ele era menino na época e ele vinha com a família, o pai os trazia para ver as fontes luminosas, a fonte luminosa da Praça Raposo Tavares, que era muito, a população ficava encantada com aquilo, né? Aquela água jorrando, era uma novidade, né? Na década de 50, e o Dirceu acho que pode até falar melhor, que ele pesquisou mais essa parte, que na época me parece que as fontes luminosas eram uma tendência meio que geral, não é só de Maringá. Dirceu? Isso. A cidade de Curitiba, na época, ergueu várias fontes. Londrina projetou uma, me parece que não conseguiu, mas várias cidades, então existiam empresas especializadas que visitavam as prefeituras para oferecer o projeto das fontes luminosas. Então, na época, fez um sucesso muito grande no Brasil. E o que vocês sabem sobre o fim dessa fonte aqui? Vocês chegaram a pesquisar, mexer com isso aí, Donizete, alguma coisa? Ela desapareceu com as reformulações que foram feitas na praça, né? Foram mudando, as outras administrações não levaram avante esse projeto das fontes, que ele tinha a intenção de construir 7 fontes. E a propósito de desaparecer, né, uma das, não obras necessariamente, mas ele foi o prefeito que
enviou à Câmara um projeto para a doação do terreno onde foi construída a antiga rodoviária, que depois, em 1984, ganhou o seu nome, né? Essa rodoviária não existe mais, hoje nós temos ali aquele pátio enorme, né, que serviu de garagem dos ônibus da atual companhia de transporte. E depois tivemos a inauguração desse novo terminal aqui, que não levou o nome dele, mas sim o nome do prefeito Said Ferreira, que logicamente tem méritos para isso, né? Mas não por causa do terminal, mas você me dizia que é um prefeito que passou por algum tipo de algumas discriminações. Vamos falar um pouco desse tema? Vamos. Não, é questão de de ter um pouco de rejeição, ou até em certo ponto bastante rejeição na sociedade, é uma coisa assim no Brasil normal, né? Você é um cidadão que veio de baixo, digo assim, veio de baixo no sentido de construir sua vida. Era uma pessoa pobre, simples, que nasceu em Minas Gerais, migrou para o estado de São Paulo, em Presidente Bernardes, morou lá, era peão de fazenda, analfabeto. Enfim, todos os requisitos de uma pessoa simples, né? Mas muito trabalhador. Então ele veio para Maringá nessas condições, chegou aqui como um pé no chão praticamente, pobre. Certo. E vocês acham que nesse sentido ainda hoje existe resquícios dessa discriminação? Existe, porque, por exemplo, está no livro isso que a gente comenta e fomos buscar algumas fontes, ele não foi aceito como sócio do clube, Maringá Clube, né? Justamente porque na época o Maringá Clube já estava se constituindo e tal, não o aceitaram. E em resposta a isso, ele fundou o Caltri, ele foi o primeiro presidente do Caltri em comissão, não chegou a ser eleito, mas ele formou a comissão que assumiu a presidência do Caltri. E Caltri que hoje não é necessariamente um clube, vamos dizer assim, popular. Exato, e o Assis, né, escritor A de Assis, em depoimento que está no livro também, ele diz lá que o Américo fez muito pelo Caltri, né? Ajudou muito para que o Caltri desse aquela impulsionada, né, no começo. Foi o primeiro presidente, depois vieram outros, mas ele foi fundamental. Mas ele foi lá fazer o Caltri, lá constituiu a comissão, fundou o Caltri, justamente porque não foi aceito no Maringá Clube. Então essas coisas em relação a ele, é justamente por ele ser um cidadão que pobre, né, que simples, analfabeto, houve essa rejeição. Há outros aspectos da administração para se destacar em termos de obras, por exemplo, me parece que ele fez as primeiras ruas asfaltadas. Quem quer falar sobre isso? Dirceu? As pessoas que menosprezam o Américo, né, a história do Américo, elas gostam de falar que ele é o prefeito das fontes, né, das fontes luminosas. E a gente enumera e houve alguns historiadores no livro que falam da importância dele, né? Então eu escrevi aqui algumas coisas, né? Primeiro concurso público para professores das escolas municipais foi do Américo. Na gestão dele construiu 8 escolas. A criação do código de postura foi na gestão dele. Criou o abono salarial dos servidores públicos. Esse lá eu não lembrava. O código tributário melhorou a distribuição de água. Também melhorou ruas e estradas rurais. Foi também com grande apoio dele que foi realizado o Festival de Cinema de Maringá, que foi um evento de nível nacional. Trouxe os maiores atores e atrizes e diretores de cinema do Brasil, vieram para Maringá em 1958. Imagina o que é isso, né? Então, é um prefeito assim injustiçado. Fica aí a ideia, né? Produzir um filme e lançar um festival com o nome dele, hein? Poxa vida. Seria maravilhoso, seria justo. Bom, muito bem, são vários aspectos que nós vamos encontrar dentro desse livro que promete. Eu sou um que esperava muito, porque muitas vezes ouvi essa história contada pelo meu pai e a gente viaja realmente. Aí tem outras coisas, como por exemplo, meu pai fala muito sempre sobre o Bar Colúmbia, né? Ele, quando namorava a minha mãe, disse que eles iam lá nesse bar, que era um luxo que eu não sei nem se vocês têm fotos dele, né? Eu gostaria muito de ver. Fala pra gente. O Bar Colúmbia foi assim algo assim extraordinário, né, que ele fez em Maringá, porque foi inédito, um bar muito luxuoso e não se sabe
Até hoje se ouve no Paraná um bar igual ao Colômbia, tal, quiçá no Brasil às Onde vezes. ficava exatamente? Ficava ali na Getúlio Vargas, onde hoje tem uma loja ali de quinquilharias, ali do lado daquele, tem um foto ali. Ficava ali, no fundo tinha um painel, né? Onde foi o Pingo de Ouro. Exatamente, é lá mesmo. Nós jantamos muito, né? Pois é. Então, há algumas coisas a mais que vocês gostariam de destacar dessa obra que o maringaense deve saber que vai encontrar nesse livro, Dirceu? Eu acredito que é uma obra que retrata uma história, uma época da cidade e retrata uma personalidade muito interessante e também que serve de lição. Sabe, eu acho que a história ela se repete muito, então a gente vê, como o Donizete falou, uma pessoa pobre, semi-analfabeto, que se torna prefeito e não é aceito pela sociedade. No início da gestão dele, ele até se aproximou da Companhia Melhoramentos, que era poderosíssima, se aproximou da Câmara de Vereadores, mas com o tempo, com as ações que ele foi tomando, houve um distanciamento. Por exemplo, a companhia era dona de muitos terrenos vazios na cidade de Maringá. E tanto o Inocente Villanova, que foi o primeiro prefeito, quanto o Américo, eles queriam cobrar de forma igual aos outros, né? Cobrar a mesma coisa que se cobra de alguém que mora na cidade da companhia. E a companhia não aceitava, e a companhia instigou a Câmara Municipal a ficar contra o Américo, instigou as empresas a não pagarem impostos e criticava muito o Américo. Então foi nesse clima de instabilidade política e financeira que o Américo administrou. Lembrei de uma coisa aqui que o Donizete nos disse aqui antes que a gente começasse, a gente entrasse aqui ao vivo. O Donizete dizia que o primeiro prefeito de Maringá, as pessoas diziam que era o terceiro. Conta um pouco essa coisa para nós. Na verdade, o primeiro prefeito foi o Villanova, né? Inocente Villanova, depois o Américo. Aí na sequência veio o João Paulino. E o João Paulino que era promotor de justiça. Promotor de justiça. Então o João Paulino, inegavelmente, ele deu uma impulsionada na cidade na questão de obras, né? Teve mais condições talvez de montar equipe, e ele tinha essa vertente assim, de trabalhar com obras, e ele deu essa impulsionada realmente. Agora, consultando alguns meios de comunicação para fazer o livro, né, a gente achou lá o terceiro que foi o primeiro, né? Então, por exemplo, tem uma figura muito conhecida em Maringá, foi um dos grandes jornalistas que está na história de Maringá, que ele está no livro, que a gente tirou essa expressão, ele mesmo disse isso num discurso que ele fez num clube aqui de Maringá, quando ele foi agradecer a uma biografia. Ele disse, para mim, na minha opinião, não é exatamente, não estou falando textualmente, mas mais ou menos isso, né? Na minha opinião, o primeiro prefeito de Maringá chama-se João Paulino. Então é o Ivens Lagoano Pacheco, que é um grande jornalista aí do passado, né, que está na história, no memorial de Maringá. Então tem essa coisa, né, de dizer. E alguns meios de comunicação também disseram isso. Inclusive nós colocamos isso no livro, né? Dizia que Maringá, o primeiro prefeito foi o João Paulino. Mas não, se você for pegar, igual o Dirceu acabou de enumerar... Esse livro traz à tona coisas importantes. Teve muita coisa importante. Então o Américo fez aquilo que foi possível. Ele enfrentou muitas dificuldades. Por exemplo, nós tivemos em 57, 58, quase que uma epidemia de lepra em Maringá, né? E isso era responsabilidade de quem? Hoje está falando no coronavírus, né? Vamos falar que aquele tempo tinha uma epidemia de lepras. As pessoas eram visitadas em casa. Estamos falando do corona, mas na verdade nós temos aí, né, a dengue. Sim, também, né? Mas no passado, lá, sabe, os médicos e a casa dos doentes eram recebidos a bala, porque eles tinham medo de ser retirados das casas e ir para um lugar isolado, porque a tônica era essa, não tinha uma medicação ainda eficaz, né? E aí Maringá conviveu com isso. E o Américo, a gente não achamos registros sobre isso, mas certamente ele colocou dinheiro da prefeitura nisso também, porque a prefeitura naquela época, vamos falar a verdade, era a grande mãe, né? Não tinha outra fonte para você recorrer. Ela fazia tudo, ajudava em tudo.
né? O que podia, igreja, festas, velório, tudo. Não existia lei de responsabilidade fiscal. Não tinha, nem se sonhava com isso. Mas não é que isso não significava exatamente, né, que o prefeito pudesse, vamos dizer assim, fazer coisas erradas, administrar mal o capital. Disso nunca se falou, né, de escândalos, vamos dizer, de questão de, né, de escândalo de mau uso do dinheiro público, né, se usar para uma epidemia. Ajudava a comunidade. Então, se você morresse alguém da família, você não tinha como sepultar, você ia lá, ele dava o caminhão, dava toda a estrutura para você fazer o velório. As pessoas naquela época eram pobres, né? O dinheiro não é igual, apesar de a gente reclamar muito, mas o Brasil evoluiu muito, né? Naquela época as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Então tudo isso está no livro. A gente procurou colocar as dificuldades que o Américo teve, o que ele fez para sobressair dessas dificuldades, né? Driblar tudo esses problemas, né? E para sua época, foi um prefeito que realizou, apesar de tudo, aquilo que de vez em quando o Dirceu comenta, e eu acho também concordo, que você não tinha equipe qualificada também. Para você ter uma ideia, as pessoas que vinham formadas para Maringá na época, do curso superior, ou vinha do Rio de Janeiro, ou se estudava aqui em Jacarezinho, que eram os únicos locais que tinham. Ou eram da companhia? Ou eram da companhia. Então, ou de São Paulo ou Rio de Janeiro, que vinha para cá. Sobre isso, um detalhe interessante. O João Paulino, ele foi eleito, ele recebeu todo o apoio da elite, né? Os empresários fizeram um comitê de empresários, inclusive ligados à associação comercial, porque eles queriam eleger alguém deles. E, na visão deles, evitar que duas pessoas populistas fossem eleitas, né? E uma das primeiras ações, assim que o João Paulino assumiu a prefeitura, foi um grande empresário que havia estudado em São Paulo, trouxe um professor de administração para analisar a prefeitura e para dar um direcionamento, realizar um planejamento para a prefeitura. O Américo, ele não teve esse apoio da sociedade. As pessoas que fizeram parte da gestão dele foram pessoas simples, porque as pessoas não queriam, quem tinha conhecimento não queria fazer parte da equipe dele. Ao passo que quando o João Paulino... Isso também era uma forma, né, de discriminação. Era discriminação. Então, quando o João Paulino entrou, aconteceram três coisas. Ele tinha todo o apoio dessa elite. Na época, a Maringá apoiou a eleição também do governo do estado. E o governador apoiado por Maringá foi eleito. Então, ele tinha o apoio da elite, tinha apoio desses empresários. E ele também... a prefeitura recebeu muitos atrasados, muitos impostos que se recusaram a pagar na gestão do Américo foram pagos depois na gestão do João Paulino, ou seja, sobrou dinheiro para ele. Parece que essa história aí se repetiu outras vezes, hein? E a gente nós vamos parar por aqui, porque senão não vamos contar o livro inteiro, né? Porque é muito bacana, eu quero um desses 500 exemplares aí, né? Porque não é possível ficar sem isso aqui, realmente. Acho que 500 não vai dar, vocês vão ter que imprimir muitas vezes e eu espero que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso e Maringá merece contar essa história aqui, porque na verdade, assim, o pouco que a gente sabe, Maringá não é que teve nenhuma administração para você dizer, olha, essa foi uma péssima administração. Acho que teve a sorte de ter boas administrações e depois, sabe, você nunca vai encontrar mesmo a unanimidade. Vamos lembrar então que dia 23 no Calil Haddad, talvez, né? E nós esperamos francamente que aconteça, porque nós esperamos que os nossos administradores e que a nossa população saiba enfrentar essa epidemia de dengue e também essa possibilidade da chegada do coronavírus com muita consciência, com muito respeito. Vamos trabalhar todo mundo juntos, então em modo otimista, vamos fazer o convite aí para o dia 23. Nós convidamos as pessoas que gostam de ler, que gostam de história, para participar do lançamento do livro. E a gente vai contar um pouquinho também no dia, né, sobre a história do Américo, que é uma história que pode nos trazer grandes lições, porque eu acho que conhecendo o passado a gente consegue entender e prever o futuro. Donizete, seu convite. Pois eu também reafirmo aqui, né, que convidando a todos para o lançamento. Não sabemos ainda exatamente se será no dia 23, provavelmente não, mas isso será avisado, será divulgado, né?
e a data que for realizado, espero que todo mundo, né, que goste de história, que apareça lá, mesmo aqueles que não gostam, mas que amam Maringá, né? Porque não é uma história do Américo, é um livro também que fala sobre a história de Maringá. E isso é importante para todos os moradores de Maringá. E a gente reafirma e reforça esse convite. Esperamos ver vocês lá. Com certeza, parabéns para o Donizete Oliveira, parabéns para o meu amigo Dirceu Herrero. E nós vamos encerrando aqui. Essa entrevista você encontra aí na página de Facebook do Fato Maringá. E vai encontrar também no nosso site, o fatomaringá.com.br. Donizete Oliveira, José Carlos Leonel, Dirceu Herrero, Ligiane Ciola, para o Fato Maringá.